Olá, Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Gente, a viagem ainda continua. Vimos no capítulo anterior, olha só como a gente tem detalhezinho nos cuidados com o recém-nascido. Capítulo anterior, hein? Já temos duas partes dos cuidados de recém-nascido com a gente, tá? Mas antes de mais nada, deem o seu like, inscrevam-se, deem o sininho, tá bom? E vamos começar. Terceira parte dos cuidados do recém-nascido. Gente, dei uma pinceladinha lá no finalzinho, no capítulo anterior, e agora nós estamos no próximo capítulo, no nosso capítulo de hoje, tá? A gente vai falar algo muito importante. Gente, importantíssimo, eu falo em todas as lives, falo em todos os vídeos, é a gente falar muito em Deus para os nossas crianças, nossos principinhos e nossas princesinhas, e também principalmente sobre os nossos bebês. Independentemente do credo religioso, cada um tem o seu, todos nós temos o mesmo Deus, mas cada um tem o seu modo de pensar, tá? Mas o que a gente tem que fazer? Vamos fazer uma oraçãozinha sobre o nosso bebê, tá certo? Isso acalma, isso melhora bastante. Tá certo? Às vezes tem bebês que eles não dormem muito bem à noite, porque quando eles estão dormindo, o que acontece? Eles estão sobre o lençolzinho cobertos. Mas o que deve acontecer? A gente deve sempre colocar tipo um edredomzinho ou algo que seja mais acolchoadinho, para que esse bebê não sinta muito frio. Porque quando chega lá pelas 2, 3 horas da manhã, até nós mesmos que às vezes estamos descobertos, a nossa temperatura ela baixa um pouquinho, o que acontece? A gente puxa a cobertinha da cama. É a mesma coisa às vezes o bebê, por isso que às vezes ele acorda de madrugada, tá certo? Mas ele acorda também para mamar. Não se esqueçam que tem que fazer a amamentação pelo menos a cada 3 horinhas, tá certo? Vale outro recadinho que a gente deu anteriormente nos outros vídeos, nos últimos capítulos que a gente assistiu, tá certo? Cotoveladinha no papai para acordar, viu, mamãe? Que é para ficar do seu lado, para que não tenha perigo de você estar amamentando deitada e esse bebê reflua o seu leite lá pro pulmãozinho. Não pode acontecer isso, tá bom? Bom, o que a gente vai falar hoje? Ah, bebê, ele pode ter febre? Bebê, ele não pode ter febre, tá certo? Quando acontece de o bebê ter febre nos primeiros dias de vida, o que aconteceu? Ou esse bebê pode estar passando por algum tipo de probleminha infeccioso. Às vezes a mamãe, durante o pré-natal, ela teve algum processo infeccioso, tipo uma infecção de urina, algo assim, e esse bebê adquiriu uma infecção neonatal. Então ele precisa ser avaliado, tá? Febre bebê nunca abaixo de 38. E nunca ferir a temperatura. A ferir é medir a temperatura, tá certo? Do bebê com o bebê totalmente coberto. Tem mãe que põe, às vezes, e papai, luva na mão do bebê, tá mó calor, põe aquele monte de gorro, aquele monte de lã. Aquilo não é muito bom não, tá, gente? Então, assim, o bebê, ele também sente calor, tá? Num verão de 45 graus, por aí, ele não tem que estar super aquecido, tá? Ele tem que estar com uma roupinha apropriada, um bodyzinho, mas não colocar roupa de lã. Claro que a temperatura dele pode subir mesmo, tá certo? Então, para aferir a temperatura, para medir a temperatura desse bebê, ele tem que estar quase descoberto, tá? Descoberto que eu digo não é peladinho, né? Mas é com uma roupinha que não seja tão quente, tá bom? Põe o termômetrozinho aqui embaixo do braço. Antes vocês vão... Hoje em dia, né, tem os termômetros digitais, mas vocês têm que zerar o termômetro quando ele for aquele de mercúrio. Eu não aconselho vocês a comprarem, porque às vezes o termômetro de mercúrio, aquele de vidro, ele cai, quebra, e às vezes o mercúrio vai para tudo quanto é lado, isso é prejudicial à nossa própria saúde, tá bom? Mas um termômetro que seja digital, hoje em dia nas farmácias ele é baratinho, não tem problema nenhum, tá bom? Zerou, colocou, esperou ele apitar, vai lá ver a temperatura, tá 38, aí é pico febril. Mas a gente tem que pensar em várias coisas. Pode ser que o bebê tenha uma infecção neonatal? Pode. Ele precisa ser avaliado por um profissional da área da saúde? Precisa. Se essa temperatura estiver acima de 38, tá? Pode acontecer também que às vezes o bebê passou mais do que 3, 4, 5 horas sem mamar e aí essa baixa ingesta ocasionou um aumento da temperatura nele, tá? Febre em bebê a partir de 38. Sempre oriento aqui as mamães que quando o bebê faz vacina, ele vai ficar enjoadinho, ele vai ficar um pouquinho chatinho, porque ele vai sentir dor,
vai se formar um calombinho no local da aplicação da vacina. A orientação que a gente dá é que se faça uma compressazinha de gaze ou algodãozinho de água geladinha no local, tá bom? Para que diminua esse calombinho. Afira a temperatura, meça essa temperatura, porque pode estar a partir de 38. Deem um antitérmico, tá certo? Que é um antipirético que a gente chama, que é um medicamento à base ou de paracetamol, que é o mais indicado em algumas vezes, porque tem crianças que são alérgicas à dipirona, e a incidência de pessoas alérgicas é muito grande hoje em dia. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então utiliza um antitérmico, tá certo, que seja adequado para o bebê, uma gotinha por quilo de peso, a cada 4 horas se for em gotas. Eu particularmente passo em gotas porque eu não gosto de medicamento com sabor, porque mais para frente a criança vai ficar condicionada a só tomar medicamento com sabor e ela vai acabar não aceitando às vezes um medicamento que não tem tanto sabor e ela vai acabar regurgitando, e isso tudo não pode acontecer, tá bom? Bom, gente, o que a gente faz? Vamos aferir essa temperatura, vamos dar um antitérmico, um banhinho morno, não um banho frio, hein? Ninguém que está com febre gosta de tomar banho frio, muito menos um bebê e uma criança, tá bom? Então banho morno, tá? Uma temperatura que não seja nem fria e nem muito quente, tá bom? Que possa diminuir essa temperatura. Ah, ia tirar, põe a criança 1 minuto no banho, tirou, a febre tem que abaixar. Não, vamos deixar 30, 40 minutos para poder abaixar bem essa temperatura e depois aferir, tá bom? Depois de ter dado também o medicamento. Bom, gente, é normal que a criança tenha às vezes 3, 4 dias de febre quando ela sofre a aplicaçãozinha da vacina. Aliás, mais para frente a gente vai falar sobre vacinas, tá certo? O calendário de vacinação tem que ser obedecido tanto nas UBSs, tá certo? Como nas clínicas particulares onde são feitas. Tem que ir de acordo com a idadezinha do bebê. A mamãe já tem que estar pronta, porque pode ter uns 3, 4 dias de febre. Mas o recém-nascido que às vezes tem febre e que não é baixa ingesta de alimentos, principalmente leite materno, que não é também febre por vacina, esse bebê precisa ser avaliado por um profissional, tá bom? É importantíssimo, tá certo? Importantíssimo que esteja sempre observando as condições físicas e as condições de saúde desse bebê, tá bom, gente? Bom, aleitamento materno exclusivo até 6º mês, tá? Salvo aquelas condições em que às vezes a mamãe está trabalhando, às vezes tem mamães que trabalham em áreas da própria saúde mesmo, onde se exige a presença delas em turnos de 12 por 36, às vezes é muito difícil a mamãe estar em casa com esse bebê, podendo estar junto com ele, então aí a gente vai ter que se adequar à rotina da mamãe, tá bom? Mas o aleitamento artificial nunca deve ser feito, tá certo? Se for praticamente esgotado, quer dizer, se for praticamente esgotado todas as possibilidades de se fazer o aleitamento materno exclusivo, tá certo? E gente, aí vai o recadinho, antigamente se utilizavam em mamadeiras, em aleitamentos artificiais, determinados tipos de leite com engrossantes, que são as farinhas. Isso é proibido, não é bom. Pode dar problema respiratório nos bebês, pode dar problemas gastrointestinais, os bebês começarem a regurgitar, e isso não é bom para o bebê. Se for ter que utilizar algum tipo de leite, tá certo? Esse leite deve ser artificial, mas de acordo com as condições do bebê, e nada de leite que seja acrescido às farinhas, tá? Os engrossantes, isso não pode acontecer, tá bom? Mais para frente nós vamos falar de aleitamento, mas isso numa próxima ocasião, serão os próximos capítulos dessa nossa viagenzinha que a gente está fazendo pelos cuidados com o recém-nascido, tá? Para mudar um pouquinho o tema aí, já a gente se vê falando de obstipação intestinal, são as cenas do próximo capítulo, tá bom? E a gente se vê já. Mas antes de mais nada, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, deem um sininho, tá bom? Deem o seu like, seus comentários, a gente vai estar respondendo na medida do possível. Grande beijo do Dr. Rogério, que Deus abençoe, e vamos falar em Deus no coração das nossas criancinhas, tá bom? Tudo de bom, forte abraço a todos, papai, mamãe, vocês que estão iniciando a sua vida nova, em família, com mais essa criança, com mais este bebê que veio ao mundo,
Sejam felizes. Um grande beijo.